Fala, gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um podcast. Eu sou o Aleph Ribeiro. Olá, pessoal, e eu sou a Verlaine Ribeiro. E juntos a gente apresenta o Pode Ir Estúdio, o Pode Ir Podcast, que é um podcast que te mostra a direção, te mostra o caminho. A gente traz aqui toda semana a gente traz pessoas aqui que contam testemunhos, que falam algo que vai agregar na vida espiritual de vocês, na fé de vocês. Então fique conosco até o final, não saia pra nada, senão você vai perder. E perder não é legal, então fica aí. Lembrando, gente, você não pode se esquecer, tá? Aproveita, corre rapidinho, se inscreve no canal. Isso não pode passar, entendeu? Deixa o seu like, que isso é muito importante para que esse podcast chegue a mais pessoas. E lógico, gente, compartilha esse vídeo para quem você quiser, para que mais e mais e mais pessoas consigam. E também não deixe de seguir a gente lá no Instagram para você conhecer as nossas novidades, tá? E antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos parceiros que estão aí conosco já desde o começo, né? Sim. Agradecer a todos eles que vão aparecer aí, às vezes vai ser aqui em cima, às vezes vai ser ao redor da tela aí. Então você já prepara seu celular com o QR Code para escanear e entrar em contato com eles ou seguir eles no Instagram. É isso, então fica aí já todos avisados. Como a gente sempre fala, né, Aleph? O pessoal... Se você foi no banheiro, fez xixi top. Se não foi, segura a onda, porque se você sair, você vai perder coisa muito importante. Então, se prepara, fique quietinho aí, não saia, não pisca o olho nem um minuto, para você não perder nada dessa história incrível que a gente vai estar trazendo para vocês hoje, não é verdade? Ontem a gente teve bastante spoiler, né? Não. nem tanto. Então, pessoal, essa semana a gente está aqui, olha... Top demais a galera, tá dentro. Assim, a gente já conhece há um tempinho. Bastante tempo, tá? Gente, esse casal mora no nosso coração. A gente já os conhece há muito tempo, tá? Nada mais, nada menos. Eles são lá de Porto Velho, Rondônia, Floresta Amazônica, pra quem não conhece, entendeu? Mas, gente, olha, vai ser incrível. Lá, tá? Não tá contextualizando, mas não contextualiza tudo. Pois é. Lá, então por isso que a gente conhece. A gente conheceu eles lá, você era bem novinho falar nisso, né? Pois não é. Não seja ainda, né? Acho que a galera tá com a pulguinha atrás da orelha pra saber quem é. Não vão saber. Agora... Pessoal, então, vamos lá. Sabe quem tá com a gente? Ele, tá? O esposo. Ele é formado em administração, tá? Formado, graduado em teologia, tem pós em gestão pública e também tem pós em hermenêutica bíblica. Ou seja, o cara é top nas duas áreas, entendeu? E ela, nem posso falar que é mais top, porque depois ele briga comigo, né? Mas ela, gente, ela é top, entendeu? Ela é médica, formada em medicina, tem pós em medicina da família e comunidade, ela trabalha, é formada em sexologia clínica e educacional. Ops, eu aqui. Pois é, gente, esse casal é incrível. Quem é a Aleph? Douglas e Kelson, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Que prazer. Gostaram? Foi a altura? Se tivesse ensaiado, acho que não sairia tão bom. Me apresenta esse pessoal aí, por favor. Cadê? Olha só, gente. Poxa, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer pra gente. Sabe? Muito... Poxa, incrível. Legal, né, Vê? A gente tá feliz de rever vocês como amigos, o pastor Leonardo, e conhecer Petrópolis, né? A gente sair de Rondônia, conhecer outros lugares, algo que Deus nos prometeu, que a gente vai chegar nessa parte já. Então, fica aí, pessoal. Aí quando o pessoal pergunta, a gente vai morar agora em Mogi das Cruzes, né? O pessoal pergunta, tu é da onde? Eu falo, sou da beira do rio. Uau! Ribeirinho. Gente, Rio Madeira, que saudade, Nada que do coisa que a nossa boa. identidade, né? Sou da beira do rio, sou lá formado, sou professor. Sim. Sou servidor público e comecei esse propósito de família com a minha esposa. A gente vai chegar lá também. Então, quando eu me vi em um lugar... Quando eu falei assim, preciso de uma família, comecei a fazer um propósito, encontrei essa linda moça na igreja. E aí tem uma grande história. Aí a gente vai conversar sobre isso, né? Então, exatamente. A primeira pergunta que a gente sempre faz é justamente quem é você. Ele já começou a falar quem é, né? Então vamos lá, né? Eu sou o Douglas Lima. Eu sempre começo assim nas minhas lives. Olá, eu
sou Dáulia Lima por aqui. Então, assim, é uma satisfação ver. É muito tranquilo e gostoso. Acho que vai ser muito natural a gente fazer o Pode Ir de hoje, porque a gente tem essa proximidade já há um bom tempo. Ela falou que é muito tempo, mas eu vou trazer aqui pra vocês. É mais de uma década, tá? Que nós nos conhecemos. Então, assim, conhecê-los, eu vejo que faz parte do nosso propósito, né? Da nossa caminhada aqui na Terra. Sou médica, eu falo assim que eu nos bastidores, médica de família e comunidade, né? Mas nas redes sociais, para quem for atrás de mim aí me seguir, eu falo de sexualidade, relacionamento, né? Falo de família, trago isso assim com muita responsabilidade no conceito assim de trazer aquela questão de valores e princípios. Então eu amo falar sobre isso, eu suspeita, né? Faço palestras, né? Já fui em muitos lugares. Agora, né, de Rondônia, direto de Rondônia para Petrópolis, mais especificamente Mogi das Cruzes, São Paulo. E é isso, a gente está aqui para viver essa nova fase e vamos falar um pouquinho de como chegamos até aqui. Mas é um prazer estar com vocês. Então vai ser um bate-papo muito incrível, conhecer, né? Tornar público essa história linda de vocês, né? Então vamos lá. Quanto tempo de casados? Vamos juntos. Quanto tempo? Primeiro de casados e depois quanto tempo juntos, né? Eu assim, não vou fazer as contas, mas assim, em 2010 nós nos conhecemos, né? Nós fomos para um evento de missões em Santa Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E aí a gente voltou. Esse balneário deve ser legal. Olha aí! A gente voltou namorando. Né? Na realidade, quando nós voltamos, ela me pediu em namoro. Olha! Pediu. Como é que é essa história, meu filho? Não, mas Gente, é namoro cristão, é coisa séria, né? Assim. Não, e assim, né? Eu pedi, tive essa, vamos dizer, ousadia. Né? Ousadia. Não sei se hoje eu faria isso, né? Muitas coisas mudaram, mas assim, eu pedi. O homem me deixou apaixonada, gente. Olha aí. E até eu falo, até hoje eu sou apaixonada. Eu falo, bem, eu sou apaixonada, né? E começou aí, então, a nossa história lá em 2010. Eu falo que quando eu me converti a Cristo, né, comecei a caminhar com Jesus, eu falei pra ele, Deus, eu tenho um propósito de família, tenho um propósito de profissional, e se o Senhor puder resgatar isso na minha vida e construir isso pra honra e glória do seu nome, eu quero. Então, quando nós nos conhecemos, foi algo assim importantíssimo pra mim. Mas chegou um momento que a gente teve que dar uma distanciada para eu poder ir lá construir a profissão, né? Pois é, então vocês começaram a namorar, né, em 2010. E aí começou essa trajetória, isso ainda lá morando em Porto Velho, né? Isso. E depois a gente se conheceu em 2011, em janeiro de 2011, né? E aí nesse ano foi quando eu fui embora. Então a gente conviveu um pouco, juntos. Lá na Central, né? Isso. E aí a gente... Foi quando você... Aí conta pra gente, então, como que foi. Porque aí você tinha esse sonho, né, da medicina. E aí conta pra gente, então, como que surgiu isso. Como que... Pra onde você foi. Sim. Desde pequena. Meu pai, ele sempre falava pra mim, minha filha vai ser doutora. Nesse contexto ali da saúde. A gente passava no hospital, né? Minha filha vai ser doutora Dáulia. Quão importante é profetizarmos e darmos direcionamento pros filhos, né? Então aquilo me marcou. E quando eu me vi em Cristo caminhando com Ele e vi esse resgate dos sonhos que eu tinha, Jesus resgatando esses sonhos, uau! Eu falo assim, eu sou apaixonada pelo meu marido, mas primeiro eu sou apaixonada por Cristo. E eu acho que o amor a Cristo me fez amar o meu marido de forma saudável. Né? Porque ao longo da nossa história eu precisei modificar muitas coisas e foi em Cristo, graças a Deus. Então ele veio assim restaurando isso e uma das coisas foi a profissão. Então quando eu me apaixonei por ele, eu na verdade por 2 vagas, que depois caiu para uma vaga, eu não comecei psicologia pela Unir lá em Porto Velho. E depois eu, por quê, Deus? Depois eu vi, por quê? Porque no final daquele ano surgiu a oportunidade de poder estudar no exterior, né?
E quando foi no meio do ano de 2011 foi quando eu consegui ir. Então eu fui para Cochabamba, na Bolívia, e lá eu adquiri a minha formação em medicina. Então, Legal. e aí... Como foi pra vocês, assim? Porque vocês estavam namorando, né? Porque hoje em dia é mais fácil, tem FaceTime, tem WhatsApp, tem tudo isso. A gente usava Skype. Não era discado não, né? Não era internet discada não. Não era internet discada não, mas era o Skype, né? Eu digo que quando nós nos conhecemos, né? Você e o pastor Léo, o Aleph era menorzinho, né? Era criança. E houve todo um processo de pastoreio da parte de vocês em nossas vidas, né? Então vocês... a nossa vinda para Petrópolis hoje, ver vocês, abraçar vocês, fazer essa comunhão, é justamente essa gratidão também pelo que vocês representam no nosso casamento, na nossa vida, e vocês como pastores de 2 jovens. Então a nossa identidade sendo formada, naquele momento vocês têm esse papel fundamental na vida da gente. E aí eu te... né? Nada melhor do que publicamente agradecer, né? E honrar quem merece, né? Quem é digno de honra, porque realmente vocês foram esse casal que nos inspirou. O relacionamento de vocês, né? O pastor Léo com essa pegada ali de ensinar, né? De jovem e tudo. Você, assim, tão fina, elegante, né? Uma mulher, esposa de pastor. E isso, na verdade, inspirou esse daqui. Porque ele fazia umas perguntas pro pastor Léo e o pastor Léo foi aquele que falou, cara, eu tenho uma coisa aqui pra você. Você tem que fazer o curso de teologia. Então foi bem engraçado porque depois que eu fui pra lá e comecei medicina, ele liga pra mim e fala, esposa não, né? Que ele me chama assim hoje. Noiva, Mas ele fala assim, eu tô querendo fazer curso de teologia. E aí eu falei, cara, perfeito. Vai lá e faz aquilo que você tá sentindo no seu coração. Então um dia ele falou pra mim, olha, eu te apoio, vai lá, estude, né? Faça medicina, invista em você. E eu também, né, investi, falei pra ele. Nessa história que o Aleph tá perguntando, tipo assim, Aleph, quando ela fala assim, ela fala que te conversou, mas ela só me comunicou, né? Ela fala assim, você não me... eu pedi, não, você só me comunicou, tô indo pra Bolívia e tal. Então, eu me vi naquele momento perdendo a minha namorada, sim, mas eu entendo que a questão do sonho, a questão das portas que se abrem, eu me vi em uma situação onde eu não poderia ser a pessoa que ia atrapalhar ou impedir um projeto dela. Uhum. E principalmente os projetos de estudo, que elas são importantes para quem está ao nosso entorno, né? Irmão, filho, esposa. Então, eu sempre tive essa pegada de um crescimento, né? Então, eu apoiei, mas assim... Eu falei pra ela que esse negócio de namoro à distância era difícil. Não ia dar certo. Ele falou, eu não acredito nisso. Eu falei, não, mas peraí. Né? Porque o meu medo era falar pra ele e ele terminar comigo. Sim. E aí eu ia ficar, meu Deus, sei lá. E aí quando ele chegou pra mim e foi falando, eu fui sentindo, eu falei, não, mas peraí. Vamos tentar, pelo menos, vamos nesse primeiro semestre, né? Ver como que isso vai ser e tal. E ele topou. E aí a gente colocou diante de Deus. Então nós, naquele momento ali que eu sentei com ele, conversei, só comuniquei, né, como ele fala, porque é verdade, foi isso mesmo. A gente resolveu assumir um compromisso à distância, a princípio, para ver se ia dar certo, mas com aquele propósito, né, em Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós. Nessa pegada, o Aleph, que é jovem, como nós estávamos criando uma identidade em Deus, sim, e aí por isso que eu fiz essa introdução falando do casal, do teu pai e da tua mãe, né? A Verlane e o pastor Léo, nossas vidas, nos auxiliando nesse processo. E aí quando perguntam assim pra gente, namoro à distância, a gente não indica pra ninguém. Não faça isso. Por favor. Foi um processo nosso. Sim. Não é. Cada um tem o seu processo, né? Cada um tem. Mas como é que a gente passou por ele? Jesus, ele foi aquela pessoa que colocou um amor por mim na vida dela e ela por mim. Então quando ela fala assim, eu vou fazer teologia, eu falei para ela, né? Ali, o Aleph, era uma prova
a prova que eu estava fazendo com Deus. Eu não sabia. Se ela ia ser a pessoa que ia estar comigo nessa minha caminhada. Porque como eu perdi meu pai e minha mãe, então qual era o meu pensamento? Não posso errar. Sim. Ou eu caso e formo uma família nos padrões com aquela moça que Deus vai colocar na minha vida, com um padrão bíblico. Sim. Então eu fiz esse critério e aí quando eu falei para ela assim, eu vou perguntar para ela para ver o que ela vai falar. Então era um dos critérios que eu coloquei, vou fazer teologia. Ela, ai, que maravilha. Aí eu falei assim, misericórdia. Deus está confirmando esse negócio. E eu fui além, né? E se Deus me mandar lá pro interior de Rondônia? Chupinguaia. Chupinguaia, falei. O nome. Eu falei Chupinguaia, né? Eu também não. Aí eu fazendo prova, né? Ela falou assim, pra onde você for, eu irei. Uau! Então olha esse é o nosso processo, né? Você perguntou aí, nós vivemos isso. É muito maneiro, porque hoje, por mais que eu esteja solteiro, meninas não vêm. Calma. Mas eu acho muito interessante, sempre quando eu falo com alguns jovens sobre isso, eu falo justamente que tem que ver a questão dos propósitos, se encaixa, se o que eu sonho vai bater com o que ela sonha e se os dois juntos vão formar um grande propósito. Porque eu tenho um propósito, a pessoa tem um propósito, não adianta de nada. Porque, quer dizer, adianta cada um na sua vida. Sim, mas para formar um casal não juntos, adianta. né? E eu acho interessante que o que vocês estão falando é exatamente isso. É. Você testou ela e ela te testou para ver se no fundo os propósitos batiam e estão juntos até hoje. Então. Nós temos convicção, Aleph, que o Senhor uniu propósitos. Que legal. E é interessante. Só um minutinho, a gente já vai mudar o tema, vai ser o namoro à distância que deu certo. É verdade. Porque é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Mas o tema do podcast. Gente, se você agora... chegou até aqui, você viu esse tema, é por causa disso. Mas, gente, olha, continua com a gente, porque assim, tem muita coisa nessa história ainda pra vocês. Tem muita coisa. Não, a história não termina aqui, tá? Tá começando. Tá só começando. Então vocês ficam com a gente, porque já tem muita coisa pra gente conversar. Mas é legal isso que a gente tá conversando, porque justamente quando Deus... A gente sempre fala isso, né? Conversa sobre isso. Da importância de Deus estar no negócio, né? No relacionamento. Porque para muitos isso seria um problemaço. Aliás, até para vocês, em princípio, parecia ser um problema. Mas realmente quando a gente foca em Deus, quando a gente está em Deus e entende que Deus está à frente, direcionando tudo, as coisas fluem. Não estou dizendo que foi fácil, mas não foi fácil, mas deu certo. Deu certo. Né? Quando ele fala que é muito certo isso, Deus uniu o propósito, a minha percepção da nossa história é muito forte essa parte, porque quando havia uma certa ilusão, principalmente, gente, na minha identidade, que na verdade eu digo que a minha identidade, ela estava em construção, porque eu encontrei, e aí eu honro meu marido falando isso e falo de forma intencional, eu encontrei um homem muito correto, eu encontrei um homem assim com um caráter muito irrepreensível, e eu vi como o meu caráter, ele era duvidoso. Então, no decorrer da nossa caminhada juntos, eu falo assim, marido, muito obrigada por aguentar todas as fases de Dalvin Lima. Porque, meu bem, se você me aguentou até aqui, né? Graças a Deus, eu escolhi o homem certo. Então, de certa forma, por um bom tempo, eu alimentei uma ilusão de um Kelson que, na verdade, existia na minha cabeça muito baseado em quem eu era. Essa identidade ainda, assim, corrompida, não totalmente formada, criada inteira, que é muito importante, viu, Aleph? O jovem ainda que é solteiro ter essa identidade na medida do possível, né? Ele ser inteiro, solteiro, para que se junte a outro jovem inteiro que está solteiro e os dois juntos possam, então, fusionar, mas sem se perder um no outro, porque isso também não é saudável. Eu falo muito isso nos meus cursos, nas minhas palestras. E juntos construírem o nós, que é um desafio muito grande. E inclusive, a gente até citou esses dias agora juntos aqui, depois também de ficar viúvo, por exemplo, né? De saber se desligar, enfim. Então, quando ele fala que Deus juntou um
propósito, unir o propósito, teve uma hora que no nosso 3º ano de casados, foi o momento que nós estávamos vivendo o 1º ano juntos, no casamento, juntos, sem idas e vindas. Vamos então, contar por que isso, né? Só pra trazer, que foi estranho, porque ali, gente... Foi estranho como tu construiu isso. Não, tudo bem. Nós fomos viver juntos depois de 3 anos de casado. Mas aí a gente vai contar isso. Peraí, gente, a gente vai chegar aí. Mas só pra chegar nessa questão do propósito, é porque assim, nesse 1º ano, essa ilusão que eu tinha, ela caiu e eu vi uma realidade no meu casamento, que foi aí que começou uma parte do que eu faço hoje de forma muito profunda, e foi onde Deus trabalhou na minha vida, na minha identidade, de tal forma que aquilo me construiu. Então, para eu ser quem eu sou hoje, chegar até aqui, passou por isso. Sim. E foi no 3º ano ali, né, de casados. Então, quando eu olhei e falei, uau, não é um amorzinho, é uma decisão. Sim. Não é uma coisa qualquer. Meu Deus, ele é assim, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Aquele homem que eu criei na minha cabeça, né? Ele mudou. Não, ele não mudou. Às vezes a gente constrói uma coisa da pessoa que tá com a gente e alimenta aquilo, e quando a gente vai se deparar com a verdade, e aí foi quando eu tive esse entendimento. Deus não uniu por acaso, ele uniu propósito. Então isso tocou muito no meu coração. Maravilha. Eu vi um vídeo do pastor Carlito Paz falando exatamente isso. Que quando você casa só por prazer, quando você casa só por atração física, quando você quando você se casa só por esses motivos assim banais, claro que no casamento, quando é só por isso, né? É válido, mas quando é só por isso, não vai chegar uma hora que vai acabar de novo. Porque hoje as pessoas se casam muito por causa disso, mas quando vocês se casam em Deus e com um propósito, vocês têm o que vocês viveram e vivem até hoje, né? Sim. É incrível isso, né? Bom, mas as pessoas acho que estão querendo saber mas que história é essa. Adiantar então. Vamos, né? Já entrar nisso não vai conseguir parar mais, é verdade. Então vamos lá. Agora eu fiquei curiosa. Então, eu quero agradecer ao Instituto Alves, que está sempre conosco desde o começo do nosso podcast. Quero agradecer aí o Pablo e a Cris, que estão com a gente, nossos parceiros. Então, se você que é aqui de Petrópolis, quer saber mais do trabalho deles, eles trabalham com tudo em relação à beleza, tá aqui o QR Code. Então, eu acho que é do Instagram deles, se não me engano. Isso, vai direto pro Instagram. Se você não é de Petrópolis, segue eles lá para ajudar o trabalho deles. E se você é de Petrópolis, você entra lá em contato para poder agendar seu horário. Gente, eles são super profissionais, tem um trabalho de excelente qualidade, tá? Eles ficam na 16 de março, é um instituto assim magnífico para você sair de lá uma princesa e um príncipe. Então, vão até lá, que você morador de Petrópolis. Não. Qual é o endereço mesmo que eu vou lá, gente? E aí você vai então ter realmente essa equipe de qualidade, de um trabalho excelente para você cuidar da sua beleza. Bom, falando isso, nós também temos aqui a nossa escola de casais, tá? Então, você que está nos assistindo, você não pode perder. Você casal, tá? Esse é um curso específico para casais, curso Desatando os Laços do Passado, onde você e a sua esposa e esposo vão estar entrando numa jornada de libertação familiar, uma renovação espiritual, onde a gente vai trabalhar pontos extremamente importantes. Então, eu e o pastor Léo, nós montamos esse curso. Tá aí o QR Code, você pode ler o QR Code na tela, tá? E também, você que está no YouTube, nós vamos também deixar o link aqui na descrição. E ele está com preço promocional, gente. É assim, você não vai acreditar o valor. Então, não deixe passar, porque essa turma promocional pode acabar a qualquer momento, tá? Então, corre, escaneia o QR Code ou vai na descrição do vídeo, corre lá, pausa aqui, faz a sua inscrição, porque tem coisas incríveis para você, com questões diárias, com tarefas semanais para você fazer. Eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados no seu relacionamento. E para finalizar essa partezinha, né, quero apresentar para vocês o Planner Cristão. Para quem já conhece, você vai ouvir de novo. Mas o Planner Cristão é um template que eu e um amigo meu planejamos e criamos para que você que jovem, adulto, enfim, você que é cristão, tenha uma facilidade em anotar devocionais,
cultos, leituras, tudo que você quiser anotar, tudo que você precisa anotar em relação ao mundo cristão, você vai ter dentro desse template. Além disso, você vai ter também um calendáriozinho que vai mostrar todos os dias que você fez ou não devocional. Você vai poder ter um checklist lá que você anota, você dá um checklist lá do que você fez, tipo, ler a Bíblia, ouvir música, dancei, cantei, enfim, qualquer coisa que você faz no seu devocional, no seu momento com Deus, você vai ter lá o checklist. Então, tá aí do lado aí, você adquire, você adquire, e além de ajudar o podcast, você também vai estar investindo em missões, o que é o principal foco desse podcast também. Sim. Então, é isso, tá com preço maravilhoso de promocional. É nóis. Agora podemos Pois é. Então você que tá aí com a gente até agora, né? A gente tá aí com esse casal incrível, fantástico. E a Douglas falou algo que deve ter deixado você com a pulguinha atrás da orelha. Então, como assim, né? Eles só foram estar juntos de verdade com quase 3 anos de casado. Então é isso que eles vão contar agora pra gente. Bom, então vocês começaram a namorar, a Douglas foi pra Cochabamba, né? Estudar, o namoro acabou dando certo à distância. Sim. E aí? Então, eu costumo dizer que a minha esposa, ela é essa moça que tem essa capacidade de me tirar de uma zona de conforto. Então, eu gosto de estar na minha casa, eu sou aquela pessoa que viveria em Porto Velho a vida inteira. E aí eu comecei a ter outras experiências. Eu sou tranquilão, ela é mais agitada, né? Então, e ali ela já me balança e já me faz fazer coisas que eu não faria normalmente. Então eu digo assim que o temperamento dela, o jeitinho dela, como ela é, ela nem tirar nada, nem colocar nada. O jeito que ela me completa. Ela é algo fantástico na minha vida. Uau! E eu assim, realmente enfatizo o que ele está falando, porque ele é a minha paz. Ele fez uma vez uma declaração pra mim, eu não sei, eles tramaram isso, são ferozes os amigos, né? Ele combinou com um amigo meu, lá de Cotia, na época que a gente estava fazendo ali a programação do Dia dos Namorados, e ele enviou uma mensagem pra mim. Então uma das frases que ele falou foi muito engraçado, todo mundo riu na hora, que ele falou assim: você não me traz paz e calmaria, você me traz agitação e tempestade. E aí a galera riu, né? Como assim? E aí é isso. Eu sou essa pessoa na vida dele. Eu procurei sempre uma pessoa que me trouxesse paz. Você não é essa pessoa. É isso mesmo, ele falou isso. E aí depois ele explicou, né? Sim. Que essa agitação, que como eu sou, tira ele da zona de conforto e move ele, né? Então completa o propósito. E eu digo que na minha vida ele é essa paz porque eu sou agitada. Então eu olhava pro meu marido, que na época era meu namorado, eu olhava pro meu namorado, quando eu chegava na rodoviária, ele ia tirar minha mala, eu falei, meu Deus, que homem devagar. Aí, sabe, velho, de verdade, eu respirava fundo e eu pensava, cara, eu acordo 4:30 da manhã, 5 horas todos os dias, vou dormir 9:30, 10. Então a minha vida em Cochabamba era uma rotina perfeita, maravilhosa e dava super certo para os meus estudos, né? 24 horas ali vivendo aquilo, construindo isso que era para nós, não era só para mim. E aí eu olhava para ele e eu falava, agora preciso respirar. Então eu olhava ele se movendo e aquilo me trazia paz e calmaria. E eu sabia que era o momento de eu ficar mais tranquila, porque eu já estava chegando ali num lugar seguro. Então de tantas idas e vindas, eu colocava no meu coração, cara, vai chegar um momento que vai findar isso e eu vou ficar de vez. Então eu tenho que aproveitar essa fase agora do descanso, das férias, para depois voltar para minha agitação, né, pro meu. Então eu vejo assim que quando a gente fala, né, que é uma junção de propósito, Deus uniu o propósito, a gente aprendeu a olhar para nossa diferença como uma completude. Aleph, parece que eu e ela, quando a gente vai conversar, parece que a gente vive numa Matrix, né? Não tem um filme Matrix? A gente falava assim um para o outro, né? Cara, viva, fique tranquila, vai estudar, dê o seu melhor, eu fico por aqui. E aí, quando as coisas começaram a nos unir de uma forma
a gente não estava preparado para morar junto, a gente fala assim, cara, estamos vivendo aquilo que nós falávamos. É tipo uma Matrix mesmo, o tempo de Deus em nossas vidas. Então, a viver junto, né? Vamos lá viver junto agora. Quando eu saí para aspirante, e teve um culto, então eu vivi todo o meu ministério sem a presença dela. Sim, ela estudando, só nas férias, né? Ungida, aquela coisa toda. E nesse momento ministerial, fui apresentado como aspirante numa igreja. E nesse culto ela estava. E no culto ela sentiu Deus falar pra gente casar. Então era o penúltimo semestre? Faltava ainda 1 ano, quase 2 ainda, tá? Porque nessa fase, na verdade, ele já queria casar. Eu falo assim, né? Eu pedi ele namoro, né? Mas pra mim era inconcebível a gente casar à distância. Então pra ele a gente já teria casado. Mas nessa vez foi tão forte no meu coração, cara, acho que chegou a hora da gente casar mesmo. E tá tudo bem, eu me sinto tranquila e em paz. Independente do que vão falar, enfim, já não me importava mais tanto, né? Porque eu era esse tipo de pessoa, né? Sim. Que me importava, enfim. Então, nessa vez que ele tá falando, aí eu cheguei pra ele e conversei. Ainda assim, a gente pensou em noivar, né? A gente pensou em trocar alianças, noivar, fazer uma festa. Quando a gente olhou e falou, uau, não, vamos casar logo. Que orçamento é esse? Que show da Xuxa é esse, né? Não, e é interessante, porque, gente, olha que doideira. Se namoro à distância já é doido, eu não sei se vocês estão entendendo que eles estão pensando em casar e permanecer à distância, porque ela teria que continuar estudando em Cochabamba e ele tinha o trabalho que não poderia abrir mão naquele momento em Porto Velho. Olha o que acontece, gente. Eu acho que pra mim eu já amava, já sabia que eu já tinha feito todas as provas com Deus e todas Deus confirmou. Igual o Gideão. Né? E eu falava assim, misericórdia, Senhor. E eu comecei a viver o meu processo de algo que eu coloquei em Deus. Eu quero um projeto de família, eu não vou abrir mão. Então ele me colocou esse filtro e era a Daugli, a moça, né, complicada e perfeitinha, né? E eu falei, não, Deus foi me mostrando o zelo que ela tinha pelo ministério e hoje ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, ministerialmente falando. Mas assim, quando eu me deparei e eu estava apaixonado por ela e eu louvava a Deus pela vida dela, casamos. Eu já queria, porque para mim era muito simples, queria usufruir do casamento. Já amava, não queria ficar namorando à distância os solteiros, os entendedores entenderão, né? Queria entrar na gente, terra prometida, cristão, né? Namoro cristão não é simples e fácil, né? Pra se manter, né? Sim, isso já não é fácil. Então, a distância... Pois é. Por que eu não posso usufruir do casamento? Não é isso? Não é? Então casa logo. Aí casamos e, né, quando ela chegou lá, já estava grávida. Pra logo você casou, ver a loucura, né? Foi logo na lua de mel. Foi na lua de mel, né? Na lua de mel. Então, Quebraram-se cadeias e grilhões. Ou seja, eles não só casaram à distância, como ela engravidou e teve filho à distância. Uau, que história! Não. Ela engravidou na lua de mel, nas férias. E aí já voltou grávida. Engravidar à distância. Outro tema, né? Aprenda a engravidar à distância. Não, gente. O curso, como engravidar à distância. Agora temos 2 temas. Então, vê. Agora, você tá entendendo Gente, tudo. parece loucura, né? Não, quando ela chegou, estou grávida, e eu aquela sensação, cara, que felicidade, minha família. Sim, sonhei, planejei, vivi e já está acontecendo. Eu vou para aí nós decidimos por bem que ele nasceria em Cochabamba. Então, o Bernardo tem dupla cidadania. Uau, e a legal. ideia é contemplar uma cidade que muito nos deu, né? Uma cidade bonita, Sim. deu a profissão da minha esposa. Eu vivi um tempo
de férias em Cochabamba, então quando eu falo porque no caso você tirou as férias no final da gravidez, você foi para lá, né? 45 dias eu fiquei lá, né? Show. Então eu digo que Cochabamba nos deu muita coisa, a minha esposa me deu muita coisa, Sim. Então eu conheci uma nova língua, outras pessoas, né? A América Latina estava na palma da minha mão, a minha esposa tão diferente de mim, quando eu me vi em Deus, eu falei, ela não é diferente de mim, ela me completa, cara. Show. Ela é exatamente aquilo que eu não sou, né? E aí quando eu vejo algumas coisas, ela desenrola, outra coisa sou eu. Sim. Quando ela tá, né, se deparando com um problema, eu a acalmo. Quando há algo que eu preciso atacar de uma forma com mais ímpeto, né? Ela me ajuda. Então ela é exatamente aquilo que eu preciso. Que você precisa. Então o Bernardo nasceu lá. Olha Isso só. é exatamente a tradução da Bíblia para submissão. Não é submissão estar abaixo, é submissão ser no companheiro, mesmo propósito, estar junto, né? estar Show. no mesmo propósito. E é exatamente isso, né? E Dáulia, quando você estava então grávida, você estava no período, né, no semestre. Isso. E quando estava para ter o Bernardo? Foi no meio de um semestre, não foi isso? Foi isso mesmo. Uau, né? Vamos desenrolar mais essa história. Então foi Não, assim. olha só, gente, o pessoal deve estar lá assim, roendo as unhas, que querem saber o final da história. Vamos dar uma acelerada, que a gente ainda tem um tempinho, mas o pessoal quer ouvir o final dessa história. Vamos lá. Então, assim, final de 2014, aconteceu tudo isso. Início de 2015, ele estava começando o aspirantado. Aí nós começamos, então, né, esse casamento, na continuação desse propósito. E aí, quando foi no mês ali de setembro, que daí foi no 8º período, foi quando chegou a nossa riqueza, a nossa bênção, a nossa herança, o Bernardo. E a gente se programou, né? Tira suas férias e tal, e faz assim, faz assado. A minha mãe... Bom, ele de férias, você no meio do semestre. No meio do semestre. E aí a minha mãe também acalhou lá... Se aposentou. Do trâmite do trabalho dela. Então ela conseguiu ir pra lá comigo. Ainda morou comigo praticamente um ano. Ela esteve lá, né? Então o Kelson conseguiu ficar todos esses dias... Quando a gente botou na balança, né, não, é melhor nascer aí e tal. Então eu parei por 2 semanas, né, e depois voltei. Eu lembro que foi muito engraçado. Olha que loucura. Foi muito engraçado. Estávamos no período das provas, naquele semestre. E aí, quando foi na última prova, que eu ia ter o Bernardo, já tinha marcado, era cesárea. E aí, eu não apareci. Cadê a Dáulia? Meu Deus, a criança vai nascer. E então eu não fui fazer a última prova, né? Fiz depois. E realmente, então, ele nasceu ali por volta de 12:45, né? Então, no meio do semestre. E aí é muito engraçado, eu falo que Deus, ele prepara tudo, gente, porque a universidade, ela tava com um projeto, né, de subir mais até o 9º, se eu não me engano, andar, e quando na gravidez eles já tinham o elevador, sabe? Então a gente não precisava subir mais as escadas. E aí eu sempre vendo no decorrer de toda a nossa vida, a nossa trajetória, os detalhes de Deus, sabe? Né? O cuidado. Eu olho assim, tantas pessoas, né, que se perderam em meio à construção, talvez, de uma vontade, de um querer. Então eu tava ali, sozinha, longe da família, mas eu não estava só, eu estava com o Senhor. Ele cuidou de mim. Então eu digo que eu criei um hábito de dizer sim para Ele, né, para as coisas dele, e Ele foi cuidando de mim. Então os detalhes desse cuidado se refletiam em tudo, né, tudo. E é muito gostoso viver isso, é maravilhoso, Sim. É prazeroso. Show. Bom, então, Bernardo nasceu, Kelso ficou lá 45 dias, volta pro Brasil. Com o filho lá, recém-nascido. E aí o filho lá com o mês recém-nascido. E aí foi quando você falou que a sua mãe então fica lá com você. Fica comigo, aí ela fala, vou pra lá pra cuidar do Bernardo. Nada, ela foi pra lá pra cuidar da gente. Sim. Né? Porque ela cuidou de mim também, claro. Todo esse processo, né? É muito engraçado e olhar pra tudo isso
e ver como que as coisas, a gente fala que Deus, ele faz na nossa vida aos 45 do segundo tempo. Porque é engraçado, a gente pensa, Deus, a gente precisa de uma resposta tipo agora, pra ontem, pai, move. E ele vai trazendo. Né? Às vezes ele segura um negócio até aqui pra dar resposta naquele dia e trazer, uau. E aí era o 8º período, então ainda tinha o 9º e o 10º, né? Eu engravidei no 7º, aí teve o 8º. Sim. No outro ano, de 2016, 9º e 10º, pra gente poder voltar, né? Então, é toda uma trajetória, assim, muito cronometrada. E aí o Kelso ia lá em algumas férias, feriados, né? Algumas coisas férias assim. Eu ia lá e no dia que o Bernardo nasceu foi muito difícil para mim, né? Porque eu vi minha esposa entrando numa sala de cirurgia em um país que eu não conhecia muito. Sim. Pensando várias coisas, né? Orando para que desse tudo certo. E eu lembro que quando o Bernardo nasceu, aí eu, né? Dá aquela relaxada. Aliviei, né? e quando eu fui curtir o Bernardo não consegui, porque eu chorava, eu tava nervoso, né? E Imagino! Aí eu fiquei muito nervoso, eu chorava, eu via aquele menino na minha mão assim, eu chorava, que eu soluçava. E aí eu lembro que pegaram ele pra dar de mamar e não saiu o leite, eu tive que comprar. Aí lá vai eu chorando no meio da rua para comprar mamadeira, né? E explicar em castelhano. E explicar mas deu tudo certo. O boliviano me deu os parabéns, então, voltei com leite, deram leite pro Bernardo, deu tudo certo. Mas toda essa questão da prática da medicina da minha esposa, calhou que ela foi para Guaiará-Mirim, na fronteira, né? E vocês eram os pastores Sim. lá. E aí ajudou muito a gente nesse processo. Minha sogra, ela não quis ficar na fronteira, ela queria ficar em Cochabamba, que é uma cidade bonita, tem toda uma estrutura para ela. Então ela levou o Bernardo para Porto Velho. Isso já no último ano, né? Isso. Já no último ano. Vamos lá, né? Então, assim, findou aquele ano, o Bernardo nascido, a gente foi de férias pro Brasil porque era o fim do ano. No outro ano, quando eu retornei, foi praticamente para finalizar ali, né? Todo esse processo, o semestre acaba que ele é mais rápido, porque são semestres com matérias, menos matérias, só que matérias mais intensas, porque já está finalizando, né? Pra gente entrar na parte da questão do internato, que daí você vai pro hospital. A parte mais prática, né? A parte mais prática ainda, porque prática a gente já levava. Então eu descobri, né, nessa viagem ali, de volta, né, para Cochabamba, conheci uma pessoa que me falou que eu poderia fazer o internato na fronteira, Guaiará, Guajará. E isso para mim assim fez muito sentido naquela hora, porque eu poderia estar mais próximo do meu esposo, né? Então seria uma coisa mais, vamos dizer assim, uma rota melhor, né? E ali eu fui atrás, levei ele no colo, conversei com a pessoa que tinha que conversar e consegui essa vaga ali, para fazer bem mais próximo. E aí ficamos nessas idas e vindas a cada 10, 15 dias, já nos víamos mais. Pessoal, quem está nos ouvindo agora, essas indas e vindas da capital para Guaiará, a gente está falando de 340 quilômetros numa BR que, né, tinha poucos buracos, né? Uma BR que era quase uma zona rural. E às vezes, quantas vezes o quê? Levava 4, 5, 6 horas? Quase todo final de semana. Raras os finais de semana que eu não levava o Bernardo. Mais 5 horas. Sim, mais 5 horas, né? 5 horas de viagem. E aí começa esse processo desse último ano, né, de vocês. Mas aí também vocês viam praticamente quase todos os fins de semana, né? Sim. Aí nesse processo eu tive a experiência, uma das experiências mais importantes da minha vida, que foi a paternidade, meio que maternidade também. Ah, sim, porque aí conta isso, porque até então o Bernardo ficava com ela, né? Em Cochabamba, né? Ficava comigo e minha mãe me ajudava. Sua mãe certo? Com você. Então chegamos ali na fronteira. Aí, que minha mãe não queria? Ela achou melhor ficar em Porto Velho. Aí eu pensei, cara, eu não vou botar meu filho na mão de uma pessoa que eu não conheço. Eu prefiro, vamos dizer assim, colocando na balança, eu fico longe dele, mas ele vai estar com a minha mãe e ele vai estar com uma pessoa que é de nossa confiança. Sim.
A minha mãe vai jogar um gato pra fora do muro da casa dela e quebra o pulso. E teve que enfaixar o braço inteiro e não tinha como ela ficar com o Bernardo. Aí entra a paternidade exclusiva. O pai solo, né? Pai solo. Casado. Pai casado e... Nesse sentido, então, foram 8 meses onde eu tenho, assim, convicção que essa experiência que eu tive com o Bernardo, assim, todo pai deveria ter essa experiência de pegar e cuidar do seu filho. Ser mais participativo. Eu lembro que eu fiquei 8 meses só eu e o Bernardo. Claro, a mãe estava estudando, né? Sim. Então, era o nosso processo. Falei, não, deixa que eu pego o Bernardo, vou cuidar dele, vai dar tudo certo. E eu lembro que pegava o Bernardo, botava dentro do ônibus e a gente ia-se embora ver a mãe dele. E eu lembro de um dia de eu estar dentro lá do hospital infantil. Eu estava com a bolsa atravessada e tinha umas 18 mães, só eu de pai, né? Gente, a gente tá rindo, mas assim, olha, uau, cara, uau! E eu cuidava, a avó levava lá uma sopinha, deixava congelado, eu lavava a roupa dele todo dia. Eu tive aquele trabalho, sabe quando o pai chega em casa e fala assim, mas tu só cuida do menino. Se o pai soubesse o trabalho que dá cuidar do filho, nunca... Olha, pai, você nunca abriria sua boca para falar isso para sua esposa. Mas tu só cuida do menino. Né? Ela que não pode falar isso pra ele. É verdade. E aí eu sou grato a Deus, Verlade, de ter tido essa experiência com meu filho. E aí a pergunta é, às vezes eu vou para as igrejas e pergunto assim, vocês sabem qual foi a primeira palavrinha do Bernardo? Adivinha, Aleph? Eu chutaria... Primeira palavrinha do Bernardo. Mamãe. Não sei. Não, papai. Mamãe. Uau! Eu olho pro Bernardo e falo, mamãe. E aí depois a gente vai parar pra pensar, né? Faz sentido, porque né? eu falava pra ele, vamos falar com a mamãe. Sim. Vamos fazer uma ligação com a mamãe. Vamos ver a mamãe, vamos. E aí quando ele falou mamãe era uns 3, 4 dias antes, né? Sexta-feira e domingo era o Dia das Mães. Uau! Aí eu chorei, né? Quando ele me contou, Bernardo, tem um negócio pra te falar. Como assim? Como né? assim falar? E aí ele falou, filho, quem que é essa? Algo assim, né? Induzindo ele. Ele é a mamãe. Sim. Ah, gente. Aí, tururu, de alegria, né? Chorei, ele desceram as lágrimas. Uau, meu filhinho. E aí então finaliza, né, esse segundo ano, né, já mais próximo, né, desse pai solo. Pai solo. Pai solo, mas no final de semana família. Sim. E aí você tive finaliza. Muitas ajudas, né? Sim, claro. Tive muitas claro. ajudas, inclusive o pastor Léo sempre me chamava para dar aula em Guaiará-Mirim. Sim, a gente estava sempre levando. E aí eu vou abrir aqui assim e falava assim, vai dar aula, ainda dá uns beijos. Ele falava. Eu falava, fechou, Valeu, pastor. Então era o carinho do pastor pela nossa história, pela nossa família. Então a gente E aí eu estava em Guaiará, morava em Guaiará, porque eu achava melhor para não ter que atravessar o rio todo todos os dia, dias, sim. Mas no final de semana congregava com vocês, né? Sim. Na nossa Wesleyana de Guajará-Mirim. Sim. Então foram ali mais ou menos, que é o tempo, né? 8 meses que ele falou, para eu de fato voltar para Porto Velho. E aí já era o quê? O 3º ano do nosso casamento. Primeiro ano de fato começando a estar todos em família, né? Aí acabaram-se os problemas. Aí acabaram os problemas, porque o quê? Uma coisa que meu marido falava. A gente, né, foi tão difícil e tal. A gente separado, agora que a gente tá junto vai melhorar. Tu acredita que eu pensei diferente? Porque a gente sempre pensou diferente. Quando ele falava isso, eu falei, o quê? Eu acho que agora que as coisas vão ter que começar a encaixar, né? E aí foram desafios. Mas eu quero pontuar assim, ele ficou com o Bernardo, mas ele estava no aspirantado pastoral. Então ele teve muitos desafios também ministeriais, sim. A ponto de uma vez quase entregar tudo. Então ele teve um apoio, né? Teve pessoas que incentivaram ele a continuar, porque ele chegou a falar, meu ministério é minha família. Então uma das coisas que me fez olhar para o Kelson e escolhê-lo foi isso. Ele é um homem de caráter íntegro.
ele é paizão. Então eu vi ali refletido diante de mim, uau, aquele homem que eu conheci. Sim. Depois eu passo o Pix. Tem que passar mesmo, eu vou cobrar. E aí, no caso, se tornou pastor, né? Isso. Aí hoje, pastor Kelson. Então, pra finalizar, um resumo bem rápido, assim, a gente tem 5 minutos, um resumo rápido da experiência de vocês no todo, assim, namoro, casamento agora. Se pudesse falar assim, poucas palavras, né? Isso. Pastor agora, tudo isso, como vocês Para falar sobre o nosso casamento? tudo, a história de vocês dois. E em poucas palavras. A minha história com ela é a plenitude de Deus no meu ser. Eu vejo ela, eu vejo o que eu vivo hoje, eu vejo cada passo que eu dou vivendo o tempo de Deus. Então eu consigo, assim, é uma matrix. Eu vejo claramente vivendo aquilo que Deus prometeu pra gente. Show. Legal. E pra você, W? Pra mim, eu vou dizer pra vocês aqui, quando você, vamos lá, sabe quem você é, sabe o que você quer, aonde você quer chegar, e você constrói isso todos os dias, um pouquinho, você vai ter um resultado diário, a curto prazo, você vai ter um resultado a médio prazo e a longo prazo. Hoje, nós gozamos do resultado a longo prazo, que foi construído com muito suor, com muito esforço, mas com muita confiança e esperança no Senhor. Vencemos cada desafio do casamento. E o desafio do casamento foi para me construir como mulher no meu papel, construir ele como homem. Isso não acabou, gente, isso continua todos os dias, mas nos fortaleceu e nos formou e nos fez chegar até aqui. Então isso assim, eu te incentivo, não pare, não desista. A família é um projeto de Deus, está no coração de Deus, e persevere por aquilo que você quer. Saiba quem você é, o que você quer, onde você quer chegar. E você não vai se perder. Confia no Senhor. Show. Porque eu sou um pastor, mas a Lola fala melhor. Meu Deus do céu. Gente, então, E agora eles estão morando, estão vindo morar, né? Em Mogi da Cruz, que é bem mais próximo da gente. Mogi das Cruzes, a gente ainda vai ter muita conversa ainda pela frente. Gente, é um prazer ter vocês conosco. Foi Sim. muito bom esse bate-papo. Obrigada, Prazer mesmo mais uma vocês vez. terem vindo visitar a gente E estar aproveitamos participando do podcast. nisso, né? E a gente tem uma lembrancinha pra vocês, entendeu? Aí eu só agarrei aqui hoje. Vamos lá, é um brinde que a gente tem dos nossos parceiros, tá? Quero agradecer então Mr. Kling e Trid. Que lindo! Tá aqui, canecas personalizadas, tá, gente? Então, olha, Uau. vocês que quiserem alguma coisa, a gente, ao longo do vídeo, passa aí o grupo Trid, eles fazem coisas incríveis. Então, E apareceu. o Kelson, muito obrigada. Olha que lindo! E Dália. Olha, eu vou receber isso como se fosse um chá de casa nova. Que a gente tá montando tudo em Mogi das Cruzes. Então, olha que coisa ali. Vamos mostrar ali. Olha que lindo. Amamos. E, gente, muito obrigada por vocês terem aceito estar aqui conosco. Desculpa, acho que trocou, é o pastor Léo que tá aqui. A foto é sua. A entrada tá parecida mesmo. Gente, é isso. Pra você que esteve com a gente até agora nesse podcast, muito obrigado. Ficamos até a próxima semana. Aguardamos vocês. E não Estejam se conosco. esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha com seus amigos, porque isso ajuda demais, tá bom? Pessoal, e a gente vai também deixar o Instagram deles, tá? Isso. Já passou aí. Já embaixo, passou, mas na descrição vai estar aí também. tá bom? E vocês quiserem saber um pouco mais, sigam os. Gente, fica com a gente até a próxima semana. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.